Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bom? Glória a Deus, Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Sejam muito bem-vindos essa noite a mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Hoje, nós estamos fazendo nossa live conforme prometido, 3 lives por semana. Shalom, Amandinha. Deus abençoe, seja bem-vindo, né? A gente vai poder iniciar as nossas atividades na igreja, né? Essa semana, a partir de amanhã, né? Mesmo com a capacidade reduzida, mas eu tô com o meu coração radiante em poder estar junto com os irmãos, né? Já estava com saudade do púlpito, saudade de ministrar a palavra na igreja, né? Nós temos ministrado em tantos lugares, né? E estava sem ministrar na igreja, né? E shalom, glória a Deus por isso. Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Nós vamos poder voltar a caminhar, né? Com alegria no coração, com satisfação em podermos estarmos juntos, né? Mesmo assim eu não vou deixar de transmitir, né? O nosso culto agora ganhará uma transmissão ao vivo, né? Nós vamos fazer o culto transmitido, né? Pelo Instagram, aqueles irmãos que muitas vezes não podem estar conosco ou presentes, né? Vai estar lá na igreja recebendo a transmissão ao vivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então seja muito bem-vindo. Só mais alguns minutinhos para que os nossos irmãos possam se conectar e a partir daí a gente poder dar início a mais uma live nessa noite. Shalom, irmã Ana Paula, seja bem-vindo nessa noite, que Deus abençoe, né? Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Irmãos, domingo, né, será a nossa ceia. Então você que tem vontade de ceiar conosco, esteja lá na congregação, no CAUD, né, que fica aqui na rua Manuel de Abreu, no número 221A, né, aqui no bairro do Caiucá. Então esteja junto conosco, né, para que a gente possa ceiar, fazer uma festa bonita, maravilhosa, e você é nosso convidado, então não falta, né? Esteja junto conosco hoje, amém? Irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre revelação e realização, né? Eu queria abordar um pouco desse tema com vocês. Eu vejo um crescimento nos últimos dias, as pessoas têm me procurado, me questionado, me perguntado a respeito, né, dessa revelação, né? Eu tenho tido uma preocupação de estar alinhado com essa revelação, né, e a gente tem que, né, saber dessa revelação, né, e dentro da identidade e propósito daquilo que Deus Ele determinou em nossos corações, né? Então, só mais alguns minutinhos para que a gente possa dar início à nossa live de hoje. Só mais 2 minutinhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Espírito Santo de Deus, obrigado por mais essa live, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nessa noite. Abençoa os meus irmãos. Eu sou apenas pó e poeira, um grãozinho de areia na imensidão do mar, Senhor, mas não me permite te atrapalhar nessa noite, que eu esteja completamente
alinhado com a sua vontade, com o seu querer, Senhor. Ativa os dons nessa noite, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, Senhor, o dom da fé, alinhado com o dom de discernir espírito, que eu me permita entrar, Senhor, debaixo da sua unção de mestre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Revela as chaves e segredos do teu evangelho ao teu povo. Desde já eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Amém, irmãos? Então, sejam muito bem-vindos. A maninha, irmã Ana Paula, alguns irmãos ainda estão se conectando nessa noite, né? Eu não fiz divulgação, mas informei que iria, acho que foi na sexta-feira, que iria fazer a live hoje, às 19h30. Geralmente no segundo domingo de cada mês eu faço a nossa ceia, mas especialmente hoje eu deixei para a gente fazer presencial na igreja no próximo domingo. Então esteja com seu coração desejoso para que nós possamos estar todos juntos domingo, né? A nossa programação ela vai seguir normal. A quarta-feira nós teremos o curso bíblico, né? A escola bíblica vai continuar. Nós vamos estar juntos na quarta-feira. Nós já estamos na segunda matéria, na segunda aula da segunda matéria, né? Que são alguns aspectos que nos levam a Jesus, né? E nós precisamos concluir essa aula e em seguida fazer a prova. Então você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você se inscrever, tá? Então procura a pastora Vaninha depois e se inscreve, né? Se inscreve com ela, faz a sua inscrição. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto, né? E no domingo também nós teremos a nossa ceia no nome de Jesus. Aos pouquinhos nós estamos voltando à programação. Por enquanto nós não temos a escola CAUD ainda, né? A escola de treinamento de dons não vai ter por enquanto. Eu estou reformulando, revisando as matérias para que possamos apresentar e trazer um conteúdo mais abrangente, já que eu vou integrar além da questão dos dons, né? Dos dons espirituais também eu vou englobar os ministérios. A gente vai aprender um pouco mais sobre os ministérios, cada ministério, saber também a função pastoral, né? Para que você possa exercer o seu ministério dentro de uma capacitação fundamentada na palavra de Deus e fazer tudo com ordem e decência para a honra e glória do Senhor. Então eu estou dando uma reformulada nas matérias, né? Vai ganhar uma abordagem mesmo de escola, né? Nós iremos poder também trazer para vocês, né, um entendimento melhor. Será também online, presencial, então será um tempo assim de busca, de entrega importante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite eu queria compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor sobre revelação e realização. Será que você tem tido a revelação de fato de quem você é, de quem você foi, a realização que queima dentro do seu coração, né? E eu queria, né, compartilhar lendo um texto com vocês na palavra do Senhor lá no livro de Daniel, no capítulo 11, no verso 32. Daniel, queria que você abrisse a Bíblia, a palavra do Senhor comigo nessa noite, no livro de Daniel.
Deixa eu pegar a Bíblia aqui, eu vou não abrir nada de papel, que o iPad não tá querendo abrir. Tá, ó, Daniel, profeta Daniel. No capítulo 11, no verso de número 32. A palavra do Senhor, ela vai, diz assim: e aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, né? No livro de Daniel, no verso 11, deixa esse texto aí marcado na sua Bíblia, né? Porque aqueles que conhecem se comportam piamente, né? Fazendo o que é errado, corrompendo, né? Se corrompendo como o povo de Deus. Mas aqueles que conhecem a fundo o reino de Deus, aqueles que se comportam a fundo, esse será um povo forte e fará proeza. Então você diga assim com você: eu serei forte e farei proezas, né? Você procura ler na primeira pessoa: eu serei forte e eu farei proezas. Por quê? Porque você vai dizer: eu conheço o meu Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Então, quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho essa certeza que eu sou forte, né? Que eu conheço a Deus, então eu me torno uma pessoa que eu conheço a Deus e farei proezas, né? E nos últimos dias o Senhor tem me impulsionado muito, irmãos, a falar acerca do reino de Deus, falar de justiça, falar de retidão, né? A retidão, né, que governará a justiça, né? Que nós temos que implantar a justiça e a retidão de Deus em um campo fértil, né? E a justiça, ela traz a paz na nossa vida, né? E haverá também sossego, confiança sempre, né? Em Isaías, no capítulo 32, no verso 16, né, ao 18, a Bíblia diz assim: a retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo, em seu lugar. Terá descanso e segurança, né? Então, o reino de Deus e a justiça. Hoje nós vivemos um mundo, né, de injustiça, nós vivemos num mundo de corrupção, né? Vivemos num mundo de maldade, até porque muitas vezes a gente diz assim: mas os corruptos são aqueles que estão no poder, né? E o que eu tenho visto muitas vezes é que não é assim. A corrupção, ela começa de baixo. As pessoas, né, lá de baixo, que têm se corrompido com coisas banais, né? Agora a gente viu aí pessoas que estão recebendo auxílio emergencial sem precisar de receber e agora vão ter que devolver ao governo, né? Porque se apropriaram de um bem que não é seu, né? E a Bíblia diz, né, que nós viveremos em paz e tranquilo, com descanso e com segurança, né? Se hoje vivemos em um mundo de injustiça, corrupção e maldade, é porque o ser humano tem desprezado, né? O que, pastor? Desprezado o que? Tem desprezado o plano inicial do Criador. Quem é o Criador? Diga: Jesus, é Deus. Deus que deu seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter
uma vida em abundância, uma vida eterna com Ele, né? E hoje o plano original, né, do reino de Deus, né, as pessoas têm desprezado o plano de Deus para a terra, né? Shalom, Laura, seja bem-vinda nessa noite. O plano original, né, para a terra, para a humanidade, que sempre foi que pudesse habitar em um reino de justiça e retidão. É um reino perfeito, né? Assim como nosso Senhor, Ele é perfeito. Então nós precisamos voltar, né? Nós vivemos hoje em um contexto social caótico, né? Em que vivemos, né, um resultado de relacionamentos deturpados, gerados pelo pecado, né? Relacionamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quando eu digo relacionamento, não é apenas o relacionamento matrimonial, é lance matrimonial entre homem e mulher, mas sim o relacionamento em todos os âmbitos, em todos os sentidos, né? A gente perdeu, deturpou. Por quê? Porque esses relacionamentos, eles têm sido gerados, né, pelo pecado. Com a queda, a relação do ser humano com Deus foi prejudicada desde o início, desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, que a gente vem sendo, né, prejudicado. Por quê? Porque a relação ficou prejudicada, né? Uma relação com Deus, né, perdeu a relação com Deus, e isso gerou consequências. Shalom, dona Cida, seja bem-vinda. Isso gerou consequências, né, em todo tipo de relação humana, nas relações familiares, nas relações entre pessoas em geral, nas relações, inclusive, do ser humano com a natureza. O homem, que em Gênesis foi achado, né, foi classificado, foi lhe dado autoridade, lhe dado poder para governar, e eu e você nascemos para governar essa terra. Quando nós compreendemos essa verdade, quando acontece, feito eu falei na outra live, a metanoia, quando nós somos transformados pelo reino da luz, né? Aí tudo começa a trazer uma esperança. Shalom, diaconisa Rosângela, seja bem-vinda nessa noite, diácono Robson. Então, quando a gente começa a ter uma relação com o Senhor, né? Lá no início, no Éden, o homem, ele foi, né? Shalom, irmão Bruno, seja bem-vindo. Ele foi chamado a ter essa relação com o Senhor. Ele foi chamado para governar, né? Ele foi chamado para cuidar de quê? Foi chamado para cuidar da criação de Deus, do nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, né? E acaba muitas vezes explorando, né, a natureza de uma forma irresponsável. Mas nem tudo está perdido, ainda existe esperança, né? E para você que acabou de se conectar nessa noite, dentro do padrão realização e revelação, hoje eu estou falando acerca de um reino de justiça e retidão, né? Eu comecei a falar do segundo tópico da live que nós fizemos na quinta-feira, né? Na quinta-feira eu falei sobre organização financeira, sobre justiça, né? Ficou lá 24 horas no IGBT. Se você pôde assistir, você pegou um pouco, né? Eu estou sabendo, irmão Bruno, vai reabrir as igrejas, né? E eu estou muito feliz com isso, e Deus, né, vai poder nos dar a nova oportunidade de estarmos juntos, congregando, fazendo uma ação de graças abençoada para a honra e glória do Senhor. Meu coração está radiante por esse dia, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ser transformados. Diga, eu preciso ser transformado
Transformado por quem? Para o reino da luz. Transformado para o reino de Deus. Por quê? Eu expliquei para vocês que quando o reino de Deus chega na nossa vida, tudo começa a fazer sentido. Quando o reino de Deus, ele toca na minha vida, então duas coisas automaticamente têm que acontecer. Eu falei para vocês também que no processo da convenção, né, nós não vínhamos tendo tantas convenções eficazes como na igreja primitiva. E uma das coisas em oração, uma vez eu perguntei a Deus por que nós não tínhamos tanta eficácia nas convenções, e Ele me respondeu, né, que as convenções, Ele fez entender que a cultura judaica naquela época, quando eles se convertiam, eles levavam essa situação de convenção muito a sério, porque havia o que? Acontecia um abandono de todas as práticas passadas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, nós lemos esse texto na outra live, ele fala que a renovação, ela tem que ser por meio da nossa mente. Vamos ler esse capítulo novamente. Romanos capítulo 2, tem dois textos que eu gosto, né, desse livro, dessa passagem, que fala muito ao meu coração. O primeiro é que tem que acontecer a metanoia. Diga metanoia. Pastor, que nome feio é isso? É transformação da mente. Metanoia, né? Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 2, ele diz assim: mas nós temos a certeza, diga, mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a vontade, a verdade contra os que cometem tais coisas. Oh, perdão, irmãos, é verso 12, não é 2. 12, 2. Romanos 12, no verso 2. Vamos ver no verso 1. Paulo está dizendo assim: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da mente. Essa transformação lá no original, ela está descrita como metanoia. Eu vou ler essa palavra para você, né? Porque talvez você diga: pastor, que palavrão é esse? Então nós vamos ler o significado de metanoia, tá? Só um minutinho. Metanoia quer dizer mudança essencial de pensamento ou de caráter, né? E um exemplo que ele cita é a transformação espiritual. Então é uma mudança na nossa mente. Metanoia quer dizer mudança essencial, e tudo que é essencial, né, é de extrema importância, é de prioridade, é essencial na nossa vida. Então, quando Paulo estava falando aos Romanos, ele estava descrevendo que era necessário ocorrer essa mudança essencial na vida, né, daqueles irmãos da igreja de Romanos, né? E ele diz: não serem conformados com este mundo. Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas hoje, irmão, que nós achamos muito normal, né? Mas a palavra diz o quê? Renovação da mente, né? Para que experimentei o quê? Quando nós renovamos a nossa mente, quando acontece a metanoia, nós renovamos a nossa mente, aí passa a desfrutar de duas coisas, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então eu só vou poder desfrutar, né? Toda vez que você encontrar a palavra mais na Bíblia, está condicionado a você só desfrutar do benefício se for feito o que está escrito. E nesse caso aqui, Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz: e não sede transformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Quando há transformação da nossa mente, duas coisas acontecem dentro de um reino justo e de retidão. Quais são as coisas, pastor? Nós desfrutamos de uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pelo meio da renovação da nossa mente. Veja que no verso 12, se a gente agora, Romanos 12, ele diz: não sejais negligentes nas atividades, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 11 e 12, né? Não sejais negligentes nas atividades, no ensino, na leitura, na meditação da palavra. Para quê? Para que eu possa resgatar, né? Resgatar o quê, pastor? Resgatar justamente aquilo que foi perdido, né? Que é a nossa relação com Deus. É que nós possamos, né, habitar em um reino de justiça e retidão, e assim poder desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu desfruto dessas coisas, eu começo a acontecer a metanoia, né? Eu passo a andar na nossa vida. Por quê? Porque nós fomos, a Bíblia nos diz, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que nós fomos renovados, transportados do reino das trevas para o reino da nossa maravilhosa luz. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, né, ele aborda muito, né, esse tema, apesar de fazer um paralelo à nossa comunidade em que nós vivemos hoje, né, o que lá diz? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Apesar de nós vivermos em uma sociedade decaída, nós que recebemos a Jesus, o Filho de Deus, passamos a fazer parte do reino da luz. Então diga para você mesmo: eu sou filho de Deus e eu faço parte do reino da luz. Por quê, pastor? Eu tenho essa certeza. Porque em Colossenses 1,13 responde. Você vai ler na primeira pessoa e vai dizer: pois o Senhor me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra que eu disse que a gente tem que ler sempre na primeira pessoa. Aplicação pessoal na minha vida. Deus me transportou, me resgatou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos transportados, eu e você, nós fomos transportados para o reino da luz. E quando acontece esse transporte, automaticamente eu passo a andar em um reino de justiça e um reino de retidão, né? Porque nós possamos o quê? Apesar de vivermos em uma sociedade decaída, desregrada, né, conturbada, né, muitas coisas acontecendo, né, nós que recebemos a Jesus, passamos a fazer parte do reino da luz, né, e nossa vida deve passar a ser agora regida pelos valores
e princípios do reino. Que reino é esse, pastor? Que tanto o senhor fala? É o reino de Deus, porque quando chega o reino, chega também a libertação. O que é que o Senhor diz? Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E eu já falei, repeti, que lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, ele fala, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que? Justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, quando eu começo a viver em um reino de justiça e de retidão, eu começo a acontecer o que? Eu começo a andar no reino de Deus. Eu começo a andar na luz. Por quê? Porque agora eu estou andando em justiça, estou andando em retidão. Então, a partir daí, nós começamos a andar, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria do Espírito Santo. Então, eu preciso ter essa convicção. A metanoia, quando ela acontece na minha vida, eu tenho que ter isso como verdade absoluta. Por quê? Porque agora eu passo a ser, regido. A minha vida tem um regimento. E qual é o regimento, Senhor, pastor, desse reino? Qual é o regimento? O que rege a minha vida agora? É a palavra de Deus. Eu começo a andar em justiça, eu começo a andar em paz, começo a andar em alegria do Espírito Santo, eu começo a andar no regimento, eu começo a andar nos princípios do reino. Pastor, e onde é que eu vou poder descobrir os princípios do reino? Você vai descobrir na palavra do Senhor, Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, é um texto que eu gosto muito também, que a palavra do Senhor diz, vós, porém, eu também gosto de ler na primeira pessoa, eu, porém, sou povo escolhido, Povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou povo escolhido, eu faço parte da nação santa, eu sou sacerdote. Por quê? Porque Deus agora, por meio do seu Filho, me transformou em sacerdote. Então eu agora sou sacerdote, eu sou nação santa, faço parte da nação santa e sou propriedade exclusiva de Deus. Shalom, irmã Cléia, Então eu sou propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva do reino da luz, do reino de Jesus Cristo, o Rei da Glória, Assim vocês podem mostrar o que? As pessoas como admirável é andar, na luz, sair resgatado do reino das trevas e agora andar na luz, Por quê? Porque nós trocamos muitas vezes o reino, de Deus por reino das trevas, mas nós temos que entender que nós nos tornamos sacerdotes do reino de Deus através da ação de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aonde lá na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. E de fato, de termos sido escolhidos, para nós é uma responsabilidade. Você é representante legal do reino de Deus aqui na terra, e nós precisamos ter essa convicção na nossa mente, Porque esse versículo que nós acabamos de ler nos mostra que nós precisamos mostrar às pessoas, eu e você, nós juntos que fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos mostrar às pessoas como o nosso Deus é um Deus admirável. Precisamos revelar à sociedade o caráter de Deus. Precisamos revelar à sociedade os princípios de Deus, que é um reino de paz, de justiça e de alegria, irmãos. Irmão, não tem dinheiro que compre. Quando nós
entendemos essa verdade do reino de Deus na nossa vida, né? Nós fomos chamados para ser um agente que carrega a presença de Deus, que carrega os valores de Deus, né? Nossa geração, desculpe, irmãos, infelizmente vem sendo perdido cada vez mais os valores do reino, vem sendo deixado cada vez mais os princípios desse reino. Nós precisamos, como povo santo, como representantes, né? Nós não somos crentes 007, que nós não, nem sequer talvez o seu vizinho ou os seus amigos saibam que você é crente. Não, nós precisamos mostrar esse brilho, nós precisamos mostrar que é possível, nós precisamos mostrar que ainda acreditamos nas pessoas, nós precisamos mostrar que ainda há solução, porque eu via o pastor Nilson Júnior dizendo, né, uma frase esses dias: enquanto a pessoa respirar, tem solução, e tem solução, irmãos. Se nós mesmos que somos os agentes, que carregamos a presença de Deus, que carregamos a essência, que carregamos valores, que praticamos esses valores, não acreditar que ainda na respiração ainda há esperança, quem vai acreditar, irmãos? Irmãos, passe a confiar em você mesmo, passe a acreditar em você mesmo. Você pode ir muito mais além, você pode ainda dar muito mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, que nós estamos dispostos a morrer por Jesus, mas na verdade, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, nós vemos o quanto nós estamos distante disso, irmãos. Quanto nós estamos, isso é andar em pecado, porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento. E aqui eu não estou sentado na cadeira de juiz para mostrar, né, o quanto você está errado ou está certo, porque eu também, junto com você, tenho tentado melhorar. Eu estou trazendo nessa noite e abordando os valores do reino de Deus, os valores que têm que ser resgatados, os valores que têm que ser trazidos de volta. Nós temos perdido famílias inteiras porque não tem base bíblica, irmãos. Como é de cortar o coração quando a gente escuta testemunho de pessoas que foram abandonadas, pessoas que perderam os seus pais quando criança e não tem essa afirmação, não tem essa verdade, não compreende Deus como um Deus supremo, como um Pai que está acima de todas as coisas na sua vida. Isso é de cortar o coração. Como as famílias, elas têm perdido os princípios, elas têm perdido os valores do reino de Deus, e eu e você, como agentes de transformação, como agentes de renovo, como representantes legais de Deus nessa terra, precisamos urgentemente voltar a resgatar esses valores. Shalom, irmã Lourdinha, seja muito bem-vinda essa noite. Se eu e você, irmãos, que de fato nós temos um meio de reconciliação, a Bíblia diz que o nosso primeiro ministério é o ministério da reconciliação. Então tem que voltar do início, do começo. Eu e você é quem temos que começar a praticar esses valores, não deixar esses valores perdidos, esses valores muitas vezes abandonados, mas sim estar convicto, certo, acreditando sempre, né? Deixe o leão que está dentro de você rugir, saia do barco. Mostre às pessoas que você pode. Mostre às pessoas que você vai mais além, que você carrega o brilho de Jesus, que você carrega a essência do reino de Deus, que você anda na justiça do reino, que você anda na retidão do reino. Passe
a brilhar, passe a queimar. Então, quando a gente passa a brilhar, quando a gente passa a queimar, as pessoas automaticamente começam a desejar o brilho, começam a desejar o queimar, começam a desejar a essência, começam a desejar tudo aquilo que o reino de Deus, os princípios que tem a nos proporcionar, irmãos. Nós precisamos ser uma geração inspiradora, irmãos. Eu quero inspirar você nessa noite. Eu quero motivar você nessa noite. Eu quero ativar você nessa noite para que você possa ir muito mais além daquilo que Deus quer. Eu quero inspirar você a ser, transformado por Deus, a você deixar o Espírito Santo pegar você de dentro para fora, porque a mudança maior ela tem que ser de dentro para fora, irmãos. Irmãos, e quando isso acontece, quando cai a fichinha que nós não somos aquilo tudo que nós achamos que somos, que Deus começa a tratar conosco, que os princípios de Deus entram na nossa vida, que a justiça de Deus entra na nossa vida, que a essência de Deus entra na nossa vida, nós começamos a praticar o reino de Deus, nós começamos a andar em justiça e em retidão, E nós precisamos, irmãos, urgentemente, porque eu e você, nós somos chamados para ser um agente que carrega a presença de Deus e os valores. Nós somos chamados, em meio ao caos que vivemos, é fato, nós não podemos esconder essa verdade, Nós, como a igreja de Cristo, e aqui eu não estou pregando placa de igreja, não me interessa se você é presbiteriano, se você é batista, se você é Assembleia de Deus, eu sei que aí dentro há um fogo do Espírito Santo que queima dentro de você, e nós somos chamados para carregar essa presença, nós somos chamados para carregar esses valores, nós somos chamados como igreja de Cristo, nós devemos promover a esperança àqueles que não têm esperança, porque o Evangelho é isso. Quando o Evangelho chegou também o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Então nós temos que devolver essa alegria às pessoas, esse brilho que foi ofuscado, esse brilho que foi roubado, esse brilho que foi tirado. E Jesus Cristo, por meio daquele ato, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amado, e agora nos dá uma nova roupagem, nos dá metanoia, nos dá um anel de autoridade, nos devolve as sandálias, e assim nós começamos a viver uma vida do reino de Deus em justiça, em alegria e em paz do Espírito Santo. Então nós começamos a praticar essas verdades, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, representante, bata no seu peito e diga: eu sou. Obrigado, Senhor, porque eu sou igreja sua. Eu sou filho teu e sou representante legal nessa terra para governar, para influenciar, inspirar e transformar gerações, inspirar e transformar famílias inteiras. Devemos promover a esperança, devemos em nossas atitudes e ações expressar os valores bíblicos da justiça. Mas para mim expressar os valores bíblicos, irmãos, eu preciso, sabe de quê? Meditar na palavra, para que eu possa conhecer os valores, para que eu possa conhecer os princípios. Eu preciso ser um agente de transformação, eu preciso ser um agente de inspiração. Então, quando eu começo a praticar essas verdades, eu começo a tratar as pessoas com dignidade, quando eu começo, usar os recursos, a riqueza na criação, no reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para revelar ao mundo que nós podemos, que nós somos diferentes, e apresentar ao mundo
um Jesus Cristo que as pessoas não conhecem, muito conhecem, apenas acham que Cristo é aquele Cristo que está lá na parede, pendurado no madeiro. Não, o Senhor vive, e porque Ele vive eu posso ver o amanhã, porque Ele vive eu posso ter esperança no amanhã, porque Ele vive eu tenho a minha vida transformada, porque Ele vive eu posso ir muito mais além, e porque Ele vive eu estou aqui hoje proclamando o reino dele para vocês. Essa é a grande verdade, irmãos. Eu perdi mais de 20 anos da minha vida. Não sei se perdi ou se adquiri algumas experiências. Por não conhecer os princípios, por não conhecer esse reino maravilhoso, o qual eu faço parte, que é o reino de Deus. Apresentar ao mundo o reino de Deus, apresentar ao mundo os valores bíblicos de justiça, apresentar aos casais valores bíblicos dignos de uma família sacerdotal. Em tudo isso, os contextos da nossa vida é sempre para glorificar o Senhor, seja Ele no trabalho, seja Ele na profissão, seja Ele na casa, seja Ele na família, seja Ele onde quer que seja nas finanças, seja nas amizades. Né? Se nós somos profissionais, nós devemos trabalhar com honestidade, irmãos. Há uns 15 dias atrás eu tenho uma oficina de funilaria e pintura, né? E um homem foi lá, atendendo um cliente, e a profissão desse homem era gerente, né? E ele perguntou: e as peças do carro, como é? Eu disse: olha, as peças são fornecidas pela seguradora, tem que aguardar as peças chegar, né? Aí ele disse assim para mim: é bom assim, porque pelo menos, né, vocês botam as peças. Aí eu olhei para ele assim, aí eu disse: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor é gerente, todo gerente é ladrão? Aí ele disse: não é isso que eu quis dizer a você, é porque tem oficina. Aí tudo bem, o senhor não pode generalizar, tem pessoas que trabalham honesto e tem pessoas que trabalham desonesto, mas eu, por conhecer a palavra do Senhor, eu tenho integridade e trabalho honesto, trabalho dentro daquilo que eu faço. Eu não posso generalizar, eu tenho que fazer o meu trabalho justo, o meu trabalho com honestidade. Por quê? Não é porque eu vou ser cobrado pelas pessoas, porque a primeira pessoa a me cobrar é o meu Senhor, né? Ser justo com os colaboradores, né? As pessoas que trabalham de forma sustentável, pensando na preservação da criação que Deus colocou em nossas mãos. Eu preciso ser inspirador, irmãos. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 41, do 28 a 30. Veja o que aqui a palavra de Deus diz. E exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Né? Neste primeiro trecho, né, José, né, estando no Egito, revelando o sonho de Faraó, mostra para o rei que haveria muita fartura durante 7 anos. E depois viria 7 anos de fome. Ninguém no palácio era capaz de interpretar esse sonho, mas José, um homem inspirado por Deus, foi capaz de interpretá-lo. Diga: eu sou inspirado por Deus, porque eu sou filho de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós somos inspirados por Ele, nós aí nos transformamos em agente de inspiração e transformação. Isso está dentro do contexto de revelação e realização. Você precisa conhecer quem você é, para assim você se transformar em um agente de inspiração, para depois você ser um agente de transformação. As pessoas
devem olhar para você e ver brilho na sua vida. As pessoas devem olhar para você e desejar o mesmo Jesus que você carrega. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver os mesmos princípios, as mesmas aplicações da palavra na nossa vida, para que assim haja um cumprimento da palavra de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque se a gente ler um pouquinho mais na frente, lá no 41, agora no 33 ao 36, a gente vai ver assim: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons. Shalom, Vanderlúcia, né? Então, recolherem o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades, e esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para fazer que a terra seja arrasada pela fome. Nesse segundo trecho da história, a gente pode compreender, nós vemos José não apenas revelando o sonho, mas vendo José, que foi capaz também de propor um planejamento econômico para a situação. José sugeriu a colheita de um imposto como prevenção para que houvesse mantimento estocado no momento da crise que aconteceria. José revela o sonho do rei e expressa a soberania de Deus sobrenatural. José também traz uma solução, que ajudou toda a região do Egito a passar por uma situação difícil. Ele foi resposta. Diga comigo, profetize você mesmo na sua vida: eu serei resposta para a minha geração. Eu serei influenciador, eu serei transformador, eu serei um agente, ou eu sou já um agente de transformação do reino de Deus para a vida das pessoas. Eu serei um agente de transformação, Então, onde é que eu quero chegar nessa noite? Seja a resposta. Seja você mesmo a resposta. Seja você mesmo a resposta para a sua geração. Assim mesmo como José, nós podemos ser a resposta para problemas de muitas pessoas. Nós possamos ser agente de reconciliação, reconciliar as pessoas com Deus. Nós podemos ser agente de transformação, transportando as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Você pode ser a resposta para as pessoas que vivem em situações no contexto profissional, familiar e emocional. Nós podemos ser essa resposta. Nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos nos encher de sabedoria, nós precisamos carregar e praticar os valores da essência do reino de Deus, nós precisamos praticar a justiça, nós precisamos praticar a retidão, nós precisamos andar em justiça, em retidão, em amor, em graça, em sabedoria, porque eu e você, carregando essa essência de Jesus Cristo conosco, essa essência do reino de Deus conosco, nós temos a condição de ser agente de transformação na vida das pessoas. E digo para você, não tem coisa melhor em você trabalhar no reino de Deus e ser agente de transformação para que as pessoas possam receber essa essência de Deus, começar a desejar o reino de Deus,
começar a fazer parte da justiça, começar a fazer parte da revelação, começar a fazer parte do direcionamento, começar a andar em retidão, começar a andar em amor, começar a andar em graça, começar a andar em sabedoria, andando de fé em fé, de glória em glória, transformando a sua vida, tendo vidas transformadas, vidas salvas, vidas libertas, vidas curadas, famílias inteiras sendo restauradas, famílias inteiras sendo resgatadas do reino das trevas para o reino da luz. E assim o movimento do reino de Deus começar a fluir. Assim o movimento do reino de Deus começar a acontecer. Começar a desfrutar do reino de Deus. Mas é necessário 2 princípios no reino de Deus. O primeiro é andar em justiça e o segundo é andar em retidão. Quando eu ando em justiça, quando eu ando em retidão, quando eu tenho a identidade daquilo que eu sou, a revelação daquilo que eu sou, como agente transformador no reino de Deus, eu começo a influenciar outras pessoas, eu começo a inspirar outras pessoas, eu começo a trazer alegria, eu começo a trazer paz, eu começo a trazer amor, eu começo a fazer agora com que famílias inteiras sejam tocadas por meio da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da transformação. O Espírito Santo faz a ação dele, convence os homens do pecado, da justiça, do juízo, e a partir daí agora eles começam a se render ao reino de Deus e começamos a mudar o contexto da sociedade em que vivemos. Começamos a mudar o contexto das nossas amizades, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual com Deus. Começamos a aplicar essas verdades bíblicas, né? E tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque eu e você devemos ser agente de transformação e começar a promover na vida das pessoas a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo. Irmãos, isso não tem dinheiro que compre. Essa alegria, essa paz, essa justiça de Deus na vida de vocês. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. E quando é chegado no reino de Deus, as cadeias espirituais, elas são quebradas. A opressão espiritual, ela é arrebentada. E aí as pessoas começam a andar em justiça. Começa a acontecer a metanoia na mente das pessoas. Começa a acontecer a metanoia na vida das pessoas. Há uma transformação de mente, uma transformação de vida. Ganha-se uma qualidade de vida. Ganha-se a aplicação dos princípios do reino de Deus. Ganha-se famílias saradas, famílias inteiras restauradas, famílias inteiras curadas. E família é projeto de Deus. E Deus conta comigo, com você, para ser agente de transformação na vida dessas famílias. Então a minha pergunta para você nessa noite: seja eu e você a resposta para essa geração. Seja eu e você a resposta para essas pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes você está querendo fazer missões lá na África. Tem talvez vizinhos seus, precisando apenas de um agente transformador para que você possa transformar a vida dessas pessoas. Um agente transformador para encorajar essas pessoas, para transformar a vida delas, para dizer: eu estou aqui, eu estou junto, eu estou perto, eu acredito. E você está dizendo: ah, pastor, mas não tem mais jeito, ele é assim, ele é assado. Eu acredito, tem jeito, porque ainda enquanto há o ar respirando, tem jeito, tem esperança. E você tem que ser esse agente transformador na vida dessas pessoas. Irmãos, Deus abençoe vocês. Uma semana de bênção, de sobrenatural de Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Abençoa os nossos lares, os nossos casamentos. Que os nossos filhos, Senhor, que o Senhor possa proteger eles contra todo bruxo, todo feiticeiro, todo malfeitor. Que eles só possam se casar com as pessoas certas. Nos dá uma semana de paz, uma semana
de vitória, uma semana de alegria, que os nossos compromissos sejam honrados, que o sobrenatural de Deus esteja sobre a nossa vida, protege os nossos casamentos. Desde já, Mãe, libera recursos financeiros chegados na nossa vida. Irmãos, a live vai fechar. Beijo no coração desse pastorzão que ama vocês e até terça, se assim o nosso Senhor permitir.